Podemos, então, vamos dar uma abertura. Muito bem, hoje, uma quinta-feira, como tem sido os nossos encontros sempre às quintas-feiras, a partir das 8 horas. Nós estamos hoje na 23ª aula do nosso curso, estamos avançando. O nosso curso é sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, e nós fizemos investimos as primeiras aulas para compreender a pessoa do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, e depois, numa segunda fase, nós começamos a estudar como o Espírito Santo agiu a partir dos escritos de Atos dos Apóstolos. Então, nós estamos agora compreendendo que a manifestação da presença de Deus no mundo desde Pentecostes, desde daquele dia histórico de Pentecostes, tem sido através da pessoa do Espírito Santo. Eu já quero fazer aqui uma breve observação, como a gente tem recebido muitas coisas que vêm por WhatsApp, redes sociais, muitas coisas dizendo em nome de Deus, muitas coisas dizendo que Deus mandou dizer, outras coisas dizendo que teve um encontro com o próprio Deus ou com Jesus. Olha, um estudante da palavra de Deus sabe discernir isto. Essa semana me enviaram, por exemplo, um vídeo que uma pessoa disse que teve a visita do próprio Jesus. Eu, de cara, já não ouvi, né? E vocês sabem por quê, evidentemente. Paulo vai dizer que toda profecia, toda sem exceção, deve ser examinada. Toda profecia. Examinada a partir de onde? Das Escrituras. Porque, evidentemente, há profecias que são de Deus, e essas são a que importa, mas há outras duas características preocupantes. A Bíblia também fala que a doutrina e profecias de demônios, que tem enganado muita gente, mas a Bíblia fala também que há profecias induzidas humanamente. Então, o discernimento é fundamental, é fundamental. Então, eu insisto aqui que o Espírito Santo, ele é o Espírito da palavra, e a palavra é a palavra do Espírito, não está em dissonância, de jeito nenhum. Está em convergência, em concordância. Então, é fundamental que a gente saiba que as ações da manifestação da presença de Deus no mundo, desde Pentecostes, é feito através da pessoa do Espírito Santo. E a gente sabe que a última pessoa que viu Cristo ressurreto, de fato, em corpo, foi Paulo, né? E a gente vê essas experiências depois da ressurreição. Mas depois que Jesus foi assunto ao céu, ascendeu aos céus e nos mandou o Espírito Santo, Jesus Cristo está na sua posição de governo. A linguagem da Bíblia é a destra de Deus. Destra é a direita de Deus. A direita é a posição de autoridade. Autoridade. Ok? Então, é fundamental que a gente compreenda isso. Daí, a gente está entendendo aqui como que está acontecendo a dinâmica desse derramamento do Espírito através do livro de Atos. Outra coisa que eu enfatizei aqui, volto a enfatizar, da fundamentalidade do conhecimento e do relacionamento com o Espírito Santo. Nós queremos corrigir dois grandes erros. Qual é esses dois grandes erros que acontecem de forma generalizada ou quase generalizada entre os cristãos? De um lado, aqueles que ignoram a pessoa do Espírito Santo. Aqueles que estão mais assim entre os cristãos ditos tradicionais, históricos e reformados, por exemplo, para quem o Espírito Santo se tornou apenas uma doutrina, um conjunto de conceitos, um conjunto de ideias que devem ser aprendidas, entendidas, e se isso for feito, é o suficiente. Não creia na atuação do Espírito Santo no mundo hoje, não creia nos dons do Espírito hoje. Então, isso é um grande problema.
cristãos assim tendem a ser aquilo que alguns autores chamam de girino. Você já deve ter visto um girino. O girino é um sapinho em miniatura, quando ele está nascendo, ele tem um cabeção e quase não tem corpo. Então, normalmente são pessoas assim, que estudam até, que conhecem até, que sabem os conceitos teológicos até, mas não aparece a experiência do Espírito Santo na vida. Então, nós queremos corrigir isso, nós queremos estudar a palavra de Deus, a história da igreja, nós queremos crescer no conhecimento do Senhor, nós queremos examinar a Bíblia e os livros que nos apoiam no estudo da Bíblia diariamente, mas compreender que há um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Isso quer dizer que a gente pega a Bíblia Sagrada para estudar, para se aprofundar, mas não só para isso. A gente pega a Bíblia Sagrada para fazer um devocional. Eu já expliquei aqui para vocês a diferença entre pegar a Bíblia para estudar, propriamente dito, e pegar a Bíblia para fazer um devocional, onde você não está preocupado tanto em compreender as meticulosidades da Escritura, mas você quer comer espiritualmente da palavra de Deus, para que essas palavras se tornem verdade em você. Então, essas duas coisas são fundamentais. Então, se de um lado nós queremos fazer essa correção de pessoas que não têm um relacionamento com o Espírito Santo, apenas informações a respeito dele, do outro lado, nós temos o oposto. Pessoas que atribuem ao Espírito Santo toda sorte de maluquice, toda sorte de coisas bizarras, toda sorte de próprios pensamentos, acha uma coisa e diz, olha, o Espírito está me dizendo. Isso é um perigo enorme. Pessoas que vivem dando profecia toda hora para outros. Nós já vimos aqui que um cristão deve crer na atualidade dos dons, inclusive o dom de profecias. Mas nós vimos aqui que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, extraordinariamente, de quando em vez uma palavra profética que deve confirmar o conteúdo bíblico, né? Então, outras pessoas que se julgam assim superior, Deus me falou, o Espírito me falou, ou seja, é quase uma tentativa de dizer, olha como eu tenho autoridade e eu sou espiritualmente superior a você. A Bíblia não dá essa possibilidade. A Bíblia não confirma isso. Nós devemos fugir desses dois extremos. Nós devemos compreender que o Espírito age conforme a palavra e a palavra é vivificada através do Espírito. É disso que nós precisamos, ok? Então, vamos lá. Eu vou pedir para o Pedro compartilhar. Já está aqui, olha, capítulo 19. Volta um pouco, Pedro, por favor. Aqui, aí tá bom já. A experiência do batismo em Éfeso, nós já passamos um pouquinho, pode ir um pouco adiante, mais uma. Também nós já falamos mais uma tela ainda. Também já falamos sobre a relação de Atos 2 com 1 Coríntios 12 a 14, é muito importante. Por exemplo, eu não lembro, alguém de vocês me perguntou aí se era proibido, era um risco fazer doutrina ou entender as doutrinas cristãs a partir de Atos dos Apóstolos. Então, aqui uma chance para eu reforçar isso. Pode voltar um pouquinho, Pedro, uma tela. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, os conteúdos de Atos, e nós estamos comparando com outros livros da Bíblia, como 1 Coríntios. Isso é fazer boa interpretação bíblica, boa hermenêutica bíblica, porque o que não está dito em um lugar é complementado no outro, ou é harmonizado no outro. E é isso que nós estamos buscando fazer, tá ok? Vamos agora a um mapa, vamos entender um pouquinho esse mapa, para depois a gente fazer uma leitura juntos aqui. Gente, olha que mapa bonito esse aqui, olha. Este mapa é da terceira viagem missionária de Paulo. Terceira viagem missionária de Paulo. Nós já estudamos a primeira, a segunda, e agora, a partir de Atos 19, a terceira viagem missionária de Paulo. O que é importante aqui? A gente lembrar quem era Paulo. Nós já gastamos tempo com isso aqui.
Paulo era um cidadão romano e isso tinha um peso absolutamente grande à época de Paulo. E quer dizer que ele tinha passaporte para entrar praticamente em qualquer país, em qualquer nação. Paulo, ele era também um judeu helênico, ou seja, ele era um judeu, mas criado na cultura grega, que era a cultura máxima da sua época, que tem influência até hoje para a gente, né? As nossas palavras, mesmo no português, quase todos vertem da letra do idioma, do idioma grego. E Paulo também era um fariseu, um religioso de elite, mas nada disso foi suficiente para trazer a ele a garantia de que ele era justificado por Deus. Ele teve um encontro, então, com Cristo ressurreto, quando ele estava indo prender cristãos em Damasco, e Paulo, então, tem um encontro absolutamente transformador com o próprio Jesus Cristo. Por que isso é importante a gente enfatizar? Porque os apóstolos e Paulo foram comissionados diretamente por Jesus Cristo. Ninguém mais na história foi assim. Não tem apóstolos como os 12 e Paulo. Não existe isso, né? Então, é importante que a gente fixa isso. E Paulo recebeu o Espírito Santo na casa de Ananias, quando Ananias impõe as mãos sobre ele. Daí em diante, Paulo se torna uma explosão nas mãos de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, cheio de dons, cheio de visitações especiais do Espírito Santo, e ele começa a revolucionar o mundo, porque o evangelho que é pregado em Jerusalém por Pedro e pelos outros judeus convertidos, tem em Paulo, grande missionário para as outras nações, para as outras culturas, para os outros idiomas. Então, Paulo está fazendo aí a sua terceira viagem missionária. Vamos entender, olha, é importante que essa terceira viagem missionária, impulsionada pelo Espírito Santo, ela não é dita de forma assim detalhadinha como é na primeira e na segunda. Então, a gente precisa entender da onde Paulo sai. Paulo sai de Antioquia. O Pedrinho vai me ajudar lá posicionando o cursor. Ó. Antioquia da Síria. A Síria está acima de Israel, é o país que faz divisa com Israel para cima, ao norte, né? Ó, o Pedrinho vai olhar, ó, tem Jerusalém, ó, Jerusalém, a capital de Israel. Cesareia já é fora de Israel, é uma cidade marítima. Ptolomaida já é outra cidade fora. Tiro aí, olha, já está na Síria e na Fenícia, região da Síria com Fenícia aí. Então, olha, Antioquia, que está lá em cima agora, ó, é Antioquia da Síria. É a igreja base de Paulo, por exemplo, e também do companheiro de Paulo. Nossa, me fugiu o nome agora. Fora o Silas, quem era mesmo? Barnabé, é isso aí, a Giz me lembrou aqui. Barnabé. É desta igreja que saem as missões para o mundo. Primeiro em Jerusalém, mas depois a partir de Antioquia. Então, Paulo, olha, sai de Antioquia, ele passa por Tarso, que aqui no livro de Atos está dizendo, olha, Paulo passou pelas cidades do interior. É aí, Tarso, Derbe, mais em cima, olha, ele vai até a Listra, Icônio, que são cidades que nós já conhecemos as outras viagens. Aí ele chega a Antioquia da Psídia, que é a outra Antioquia que está lá na Ásia, ok? Ele segue viagem, chega em Éfeso. Olha aí, ó, Éfeso. Então, é aqui que começa a narração do capítulo 19, em Éfeso, ok? É onde Paulo encontra alguns discípulos que eram discípulos de João Batista, que já tinham passado pela conversão a Jesus Cristo, eram judeus convertidos à fé cristã, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Nós já vimos o porquê, né? Então, é citado aqui. E aqui começa o ministério de Paulo. Eu queria que agora... Eu vou ler aqui e queria ir mostrando... Agora a gente vai dar uma paradinha no mapa, porque muita coisa acontece em Éfeso. Peguem as suas Bíblias. Pedro, você consegue projetar o texto bíblico? Ah, não precisa não, Pedro. Eu vou ler aqui, olha. Eu vou ler aqui. Quem tiver uma Bíblia em casa, leia também. Atos 19, 8.
para que a gente compreenda o ministério de Paulo aí na cidade de Éfeso, ok? Na cidade de Éfeso. Então vamos lá, 19:8 eu vou ler aqui e a gente vai olhando simultaneamente ao mapa. Diz assim o texto, 19:8. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses. Paulo está fazendo o mesmo roteiro que ele faz nas cidades. Chega numa cidade, ele vai à sinagoga. Sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem, todo sábado principalmente. Então, Paulo prega principalmente nas sinagogas e prega para os judeus. E prega que o Cristo que era predito na história, inclusive desde Moisés, que era a base deles, era o homem Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que veio, morreu, ressuscitou e agora mandou o seu Espírito Santo e está chamando todos ao arrependimento. É isso que Paulo está pregando, tá? E argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. O reino de Deus chegou através da pessoa de Jesus. 9. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Caminho era como os judeus não convertidos ao cristianismo, os judeus que criam apenas na lei de Moisés e não criam em Cristo, chamavam os seguidores de Cristo. Eles são os do caminho, ok? Por isso que apareceu esse termo aqui. Paulo, então, deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Olha só, Paulo não usa mais agora as sinagogas, ele começa a usar uma escola chamada Escola de Tirano, em Éfeso. E ele começa lá a ensinar por muito tempo nessa escola. Continuamos o texto bíblico 10. Isso continuou durante os 2 anos seguintes. Olha, uma viagem missionária que só numa cidade ele fica 2 anos. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. E Deus concedeu a Paulo o poder de realizar grandes milagres ou milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele, Paulo, eram colocados sobre enfermos, esses eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Aqui uma pausa, gente. É fundamental compreender como o Espírito Santo age na história. Num lugar onde a palavra de Deus ainda não chegou completamente, onde as pessoas não têm acesso diretamente às Escrituras, um lugar onde há muita opressão do diabo, muitas malignidades, normalmente Deus age, nesse caso, a ação do Espírito Santo, age com grande poder sobrenatural para mostrar que o Evangelho é o poder de Deus. Éfeso era uma cidade assim. Éfeso era uma cidade cheia de magos, de magia, de feitiçaria, de ocultismo, de toda ordem de coisas chamadas sobrenaturais espirituais. Se Paulo chegasse lá apenas com mais uma mensagem, ele não seria ouvido, ainda que fosse a mensagem do Evangelho. Então, o Espírito Santo reveste Paulo de um poder sobrenatural. Paulo faz coisas em Éfeso extraordinárias. Até os lenços dele, quando ele estava ocupado, eram levados e, quando colocados sobre alguém, curava. Os seus aventais. Então, o Espírito Santo dota Paulo de um poder absolutamente sobrenatural. Por quê? Porque o Evangelho está chegando em Éfeso. Não confundir isso com as coisas que acontecem com a igreja evangélica hoje, em que as pessoas vendem lenço, vendem chofar, não tem nada a ver com isso. Até porque nós temos a Bíblia Sagrada no Brasil há milhares de anos. Desculpa, milhares não, centenas, né? Então, não confundir isso. O que está acontecendo com Paulo é que o Espírito Santo está testando que o Evangelho chega para salvar o ser humano, para trazer o reino de Deus, e chega com poder. E esse poder é visualizado também nos milagres que Paulo está operando, ok? Então, vamos lá. O texto continua, verso 13, 19 e 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Olha só que coisa interessante. Tem gente que acha que só cristão faz isso, né? Judeu já fazia isso, exorcismo.
expulsando espíritos malignos. Só o que acontece aqui? Eles tentavam usar o nome do Senhor Jesus, eles já tinham ouvido falar disso, que o nome de Jesus tem poder, e eles estavam querendo usar esse poder do nome de Jesus. Então eles diziam: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Olha, judeus, não cristãos, fazendo exorcismos e dizendo: saia espírito maligno em nome do Jesus que o Paulo prega. E o que acontece? 14. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Israel tinha o sumo sacerdote e tinha os outros sacerdotes. Era um filho de pastor, vamos dizer assim. Filhos de pastor não convertidos. Isso é um grande problema. Eles tentavam pregar em nome do Pai, em nome do Deus do Pai. Deu errado. Como é que a gente sabe que deu errado? 15. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. E a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. E olha que interessante, 19. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. Gente, imagina isso. Praça central da cidade, as feiticeiras, os ocultistas, os astrólogos, as pessoas que lidavam com o mundo espiritualizado, falam: não, nós nos convertemos ao Jesus que Paulo prega. E a prova disso é que nós vamos para o centro da cidade, na praça pública, queimar todos os livros de magia. Olha que coisa extraordinária está acontecendo em Éfeso. E o valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Uma moeda de prata normalmente equivalia a um dia de trabalho. Então, faz a conta aí. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia. Vamos ao mapa. Nós estamos em Éfeso. Vamos lá, Pedrinho. Éfeso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito para passar em que lugares? Macedônia e Grécia. Macedônia não é cidade, por isso que ela tem letra maiúscula, é uma região, tem até um círculo aí, a região da Macedônia, lá em cima, e abaixo um pouquinho, que é a região da Acaia, que é onde está a Grécia. Então, Paulo é impelido pelo Espírito a visitar essas regiões aí, Macedônia e Acácia, ok? Ou Acaia, desculpa. Antes de ir a Jerusalém. Aonde está Jerusalém? Passa com o cursor aí, Pedrinho. Olha como está distante. Então, ele estava, antes de terminar a viagem missionária, ele teria que passar por todos esses lugares aí. É isso que Lucas está descrevendo aqui em Atos, ok? Então, vamos lá. O verso seguinte diz assim: passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma. Paulo quer ir a Roma. Disse ele. Então enviou diante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo, que era um assistente de Paulo, e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Ele ficou um pouco mais em Éfeso, enquanto 2 dos seus discípulos foram lá preparar a situação para Paulo chegar. Aí vem o tumulto que acontece em Éfeso. Paulo ainda está em Éfeso. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho, ou seja, os seguidores de Jesus. Começou com Demétrio, um ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis e que empregava muitos artífices. Olha, Ártemis é o nome que é utilizado para Diana. Diana, rainha dos Efésios. Tem até filmes, livros. Essa Ártemis é a mesma. E ela até hoje é conhecida, essa deusa. Ela é até conhecida no mundo antigo e até no dia de hoje. E essas pessoas, veja, o comércio da cidade era fazer réplicas dessa deusa e eles ganhavam muito dinheiro. Paulo começa a causar prejuízo para o reino das trevas. Primeiro, porque ele converte os feiticeiros. Agora, as pessoas não estão mais indo para o templo da deusa Ártemis, que é Diana dos Efésios. E eles estão perdendo dinheiro, porque a economia
da região girava em torno disso. Olha como o evangelho mexe nas estruturas sociais e econômicas. É muito importante que a gente perceba isso. Continua o texto. Aí o Orives disse assim: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento, a religião como fonte de negócio. Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Que maravilha! Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Olha só, eles eram famosos e tinham respeito público por causa dessa atividade de vender a fé. Diferente do nosso tempo? Tente fazer as suas correlações aí. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica e adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis, ou grande é Diana dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para um anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, que eram companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. De Paulo, aguenta e segura a onda, que o pessoal está querendo matar você mesmo. Você causou prejuízo para os feiticeiros da cidade, para os comerciantes da cidade, para o turismo da cidade. Você está pregando a liberdade em Jesus, que é o contrário do que eles pregam aqui. E essas pessoas são curiosas com você. Jefferson, acho que o seu microfone abriu aí, apareceu um barulho. Voltou aqui, obrigado. Continua o texto bíblico. Alguns amigos de Paulo, verso 31, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Não entra lá, Paulo, que eles não querem ouvir você, eles querem matar você. 32, lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia porque estava ali. Pausa. Isso que aconteceu em Éfeso em relação a Paulo, pessoas serem, como eu disse assim, influenciadas, chamadas sobre uma causa, é uma coisa muito presente no mundo nosso aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês. Gente cheia do Espírito Santo discerne essas coisas. É gente que não vai com os outros, não é Maria vai com os outros. Não é porque vê uma coisa rodando na internet que fala assim, tô nessa e vou distribuindo, não vê se é verdade, se não é verdade, vai influenciando pessoas, todo mundo vai ficando raivoso, todo mundo vai querendo destruir tudo. Lucas está dizendo aqui que esse pessoal que detestava Paulo, ele influenciou tanto as outras pessoas com ódio, e daqui a pouco as pessoas estavam em praça pública, brigando, querendo matar Paulo, mas nem sabiam o porquê. Muito diferente dos dias de hoje, gente. Gente que tem raiva, que quando vai falar no nome de alguém que não gosta, já fala com raiva. Do político que não gosta, já fala com raiva. Gente, isso não é coisa de pessoas que têm o Espírito Santo. O Espírito não gera isso. Não gera isso. Reflitam sobre isso. Vamos continuar. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Alexandre era um companheiro de Paulo. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Olha que confusão. 2 horas o tumulto dentro de um anfiteatro. Grande é Ártemis dos Efésios. O nome mudou hoje. O nome não é Ártemis. É o nome de um político, é o nome de uma ideologia, é o nome de alguma coisa assim. Mas as pessoas continuam muito parecidas. É por isso que a gente precisa estudar as Escrituras, porque nada é tão novo. E se a gente não estudar as Escrituras, a gente acaba entrando, sendo parte dessa multidão, que vai com as outras, que entra em tudo e que nem sabe por que está lá direito. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu. Olha o que eles pregavam. Quem é Ártemis? Ou quem é Diana? É uma deusa que caiu do céu para nós. Portanto, sendo isso de um fato inegável,
Acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices, ou seja, se a junta comercial da cidade tem alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais, e se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia. Olha aqui um cara que entende o que é Estado laico. Muito interessante e muito relevante para os nossos dias. Você tem uma coisa que você acha que é verdade, que é contrária? Vá aos tribunais, vá às instâncias. Não sai batendo nos outros, xingando todo mundo, gritando. Isso não é coisa de gente que tem o Espírito Santo. Você vê que até um cara aqui que nem era ainda convertido já tinha essa noção de como vive uma sociedade pacífica, né? Corremos o perigo, diz ele, de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para esse tumulto. E se existirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então, os despediu e a multidão se dispersou. Assim termina o capítulo 19. Todo esse tumulto acontecendo numa cidade em que Paulo está fazendo o seu trabalho de missões. Agora a gente vai para o capítulo de número 20, ok? Capítulo de número 20. Vamos lá, volta de novo, Pedrinho, a tela, só para eu fazer uma explicação lá, por favor. Ó, estamos parados em Éfeso. Então, vou a próxima tela agora, por favor, a próxima tela já. Olha lá. Então, vamos relembrar aqui, ó. 3 meses Paulo ficou pregando na cidade de Éfeso aos sábados, como sempre ele fazia na sinagoga, como sempre, primeiro aos judeus. Só que alguns judeus começaram a fazer rejeição a Paulo e influenciar outras pessoas. Paulo, então, passa a ensinar diariamente, não mais a sinagoga, mas uma escola, a escola de Tirano, durante mais 2 anos. 2 anos e 3 meses já se passaram aí. Paulo faz milagres extraordinários e nós vimos por que ênfases e aventais curam as pessoas. A autoridade de Paulo é tentada, comprada pelos filhos de Seva, mas os espíritos malignos conheciam Jesus e Paulo, mas não esses impostores da fé. Há uma grande queima pública de livros de feitiçaria, a cidade começa a se converter, mas os poderes do mal reagem. Timóteo e Erasto são enviados para Macedônia e Acaia, para onde Paulo vai posteriormente. Há esse tumulto grande em Éfeso, o contra-ataque dos falsos deuses, a deusa Ártemis aí, e a multidão e o tumulto no anfiteatro. Tudo isso nós já estudamos aqui, só para você ficar atento. Então, vamos lá, próxima telinha. Capítulo 20. Agora, Paulo vai para a região da Macedônia, que a gente viu que é aquele círculo lá em cima, e a região da Caia ou da Grécia. Então, já está sendo dito aqui, ó, são macro-regiões e não cidades, a Macedônia e a Grécia, tá bom? 3 meses pregando e se inicia o retorno. Paulo passa 3 meses. Em Éfeso só, 2 anos e 3 meses. Aqui, 3 meses pregando nessa região. E ele pretende retornar à Síria direto para Jerusalém. Mas ele tem a informação que tem judeus fazendo emboscadas contra eles. Então, ele fala, não, eu vou voltar pela Macedônia de novo, e ele passa por Filipos e Troade. E tem uma pregação muito interessante aqui na cidade de Troade, de Paulo. Então, nós vamos ver aí... Vamos voltar para o mapa agora para entender um pouquinho o que eu estou falando. Vamos lá, Pedrinho, acompanha aí, ó. Éfeso, aí ele passa por Esmirna, passa por Pérgamo, passa por Troade, aí ele atravessa esse litoral aí, olha, chega a Neápolis, a Filipos, Anfípolis, ó. Aí ele já chegou na região da Macedônia. Todas essas cidades estão sendo visitadas. Tessalônica, ok? Tudo isso. Depois ele desce aí para a região da Caia, ó, que é a região da Grécia antiga. Vai até ali, olha, a região de Corinto, né? Ele desce por trás ali, ó, na verdade, olha. Tá vendo, ó? Isso aí, ó. Passa por essas cidades, passa por Corinto, e aí de Corinto, por exemplo, ele poderia voltar para Jerusalém, pegar um navio direto. Dificilmente tinha navio direto para Jerusalém. Normalmente era para a cidade de Tiro ou Cesareia, que eram cidades litorâneas, ó. Ele podia pegar em um navio direto e vir para Tiro aqui, ó,
ou Cesareia, um dos dois. Mas, no meio desse caminho aqui, tinha gente com emboscada. Então, ele resolve voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Aí a setinha, ó, ele vai subindo, passa aí pela Macedônia de novo, olha, passa por Filipos, que é uma cidade importante aí dá uma paradinha em Troade, ó, parou em Troade. E depois ele vai descer aí, ó, tá ok? Por Assos, por Mitilene, essas cidades. Mas vamos dar uma paradinha em Troade. Volta lá para o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Olha o que o Espírito está fazendo com Paulo, como vai reconduzindo Paulo. Vou ler capítulo 20 de Atos. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Ele estava em Éfeso, foi lá para a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia, a região da Caia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, olha só, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar pela Macedônia, aquele caminho que eu indiquei. Alguns homens viajavam com ele. Olha os nomes. Sopratro, filho de Pirro de Bereia, cidade de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, gente de Bereia, gente de Tessalônica, gente de Derbe, olha, gente da província da Ásia, todas as regiões que Paulo foi passando e fazendo discípulos. Eles foram adiante, esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos no navio em Filipos, olha, Filipos nós passamos por lá, e 5 dias depois nos encontramos em Troade. Filipos e Troade, onde ficamos uma semana. Olha o que acontece na cidade de Troade, onde Paulo ficou uma semana, porque o navio dava uma paradinha lá. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, olha só, Paulo faz um culto, sabendo que vai embarcar no dia seguinte. Ele está em Troade, uma cidade litorânea, um porto. Então ele faz um culto, e tem o culto da noite e a mensagem está com Paulo. Ele continuou até a meia-noite pregando. Esse era Paulo. A sala no andar superior, onde estavam reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, diz Lucas. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Gente dormindo no culto é um perigo, gente. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem, o Eutico, e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. O poder que está do Espírito em Paulo é tão grande que ele está ressuscitando gente. Ele está vivo. Então todos subiram novamente para o culto. Eu não sei se isso aconteceria em outras igrejas, depois de uma pessoa ressuscitada. Mas os irmãos deixaram o ressuscitado lá, ressuscitado, como deveria ser mesmo, e voltaram para o culto. Lembre-se que Paulo já está pregando há horas. Então, todos subiram novamente, partiram pão, olha, vão fazer a ceia ainda, e começaram e comeram juntos. E o que fez Paulo? Bem, já era depois da meia-noite, Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer, e depois partiu. Quantas horas de pregação teve aqui? Bem, pelo menos uma parte da noite e quase toda a madrugada. Esse era Paulo. Ele amava Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus, sabia que estava numa missão de vida e nada tirava o foco de Paulo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Os milagres de Deus acontecendo. Agora, olha a história seguinte. É a história de a comovente despedida de Paulo dos líderes dos Efésios. Volta, por favor, Pedrinho, ao mapa. Olha só. Paulo está lá em Troade. Olha lá, Troade. Ele vai descer para uma ilha chamada Assos. Depois ele vai passar por uma cidade, ilha chamada Mitilene. E ele continua descendo, ó. Continua descendo até chegar em Mileto. Paulo se lembra que tinha que passar em Mileto, em Éfeso. Ó, como Éfeso está logo acima ali, ó. Éfeso. Mas ele fala, se eu passar em Éfeso,
os irmãos vão me segurar lá. E o pessoal lá já fez uma confusão enorme quando eu estive lá, e eu preciso chegar antes da festa da Páscoa em Jerusalém. Então, Paulo, enquanto está viajando para Mileto, ele manda um recado para os presbíteros que estão em Éfeso, para descer até Mileto para ouvi-lo. Então, é isso que está acontecendo. Paulo vai parar aí e o pessoal de Éfeso vai se encontrar com ele. Mas olha que palavras lindas vão acontecer aqui. Atos 20:13. Vamos ler. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Chegamos a Mileto aí. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa dos Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, que se voltem para Deus e tenham fé em Senhor Jesus Cristo. Agora, olha só, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prosperidade, dinheiro, prestígio, governos. Não, gente, não é nada disso. Eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Olha o discurso agora de Paulo, 25. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Olha que tristeza. Paulo está dizendo, gente, nós tivemos tantas coisas juntas, tantas coisas boas. Deus nos uniu de uma forma tão incrível, mas eu sei que está chegando o final. A gente não vai se ver novamente. Eu sinto isso pelo Espírito. Por isso que eu mandei chamar vocês aqui em Mileto, vindo de Éfeso. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, diz Paulo, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Um discurso de pastor, pastoral. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Agora veja como Paulo não foge à realidade. Paulo é realista. Ele sabe qual é a tendência de acontecer depois que ele partir. Então ele diz, 29, sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês, os presbíteros, se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam contigo. Pausa. Paulo, além de um missionário itinerante, ele trabalhava, ele fabricava habitações, tendas. Então, Paulo era uma pessoa que não se usava do ministério para ganhar dinheiro, para ludibriar pessoas. Ele está dizendo isso aqui. Verso 35. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar do que em receber. Melhor é dar do que receber. Quando Paulo terminou de falar,
Ele se ajoelhou e orou com eles, e todos choraram muito. Gente, tenta imaginar amigos de longa data que sabem que não vão se ver mais, e Paulo está fazendo esse discurso para eles. Eles se ajoelham aqui em Mileto e começam a chorar, porque sabem que não vão mais se ver. Eles todos começam a chorar muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que coisa impressionante o que está acontecendo aqui. Vamos continuar lendo o 21, só para a gente não perder o fio da meada. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos um navio que partia para Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. Tiro. Então vamos lá. Vamos lá, Pedrinho. Ó. Pega lá a partir de Mileto. De Mileto, ó, ele desce, passa por ilhas, depois chega à cidade de Rhodes, depois ele vai à cidade de Pátara, aí pega mar aberto, ó. Vai no mar, à esquerda, como diz Lucas, ó, ele vê uma ilha. Qual que é a ilha? A ilha de Chipre. Essa ilhinha que está aqui em cima, ó, à esquerda deles. E eles vão indo em direção à cidade de Tiro, na Síria, ó. Então, olha aí, está chegando a cidade de volta, Paulo. Ele não volta para Antioquia lá em cima, ele volta para Tiro, ok? Vamos continuar, o 4. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam, ali em Tiro, e ficamos com eles por uma semana. Paulo fica aí uma semana em Tiro. Pelo Espírito, ó, sempre pelo Espírito, impelido pelo Espírito, pelo Espírito. O Espírito está sempre presente em Atos dos Apóstolos. Eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. As notícias tinham chegado em Tiro, que os judeus queriam matar Paulo, porque ele estava subvertendo o que eles chamavam de religião de Moisés. Ele estava apresentando um Cristo, mas não era o Cristo que eles esperavam. Eles esperavam um Cristo político, eles esperavam um Messias cheio de poder político, de autoridade. E quem chegou lá foi um homem nascido e crescido em Belém, Nazaré, que morreu numa cruz, e que Paulo está dizendo que ele ressuscitou, e a gente acha que ele não ressuscitou. É isso que está acontecendo aqui, gente. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio, e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali, nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então, subimos a bordo e eles voltaram para casa. Mais uma despedida cheia de compaixão, mulheres, crianças. Tenta imaginar o pessoal saindo de uma congregação, indo para a praia, e falando, Paulo, você está falando que a gente não vai te ver mais, não vai para Jerusalém, não. Eles querem matar você. E Paulo, com o coração pesado, diz, eu preciso ir para lá. E eles vão para a praia, oram juntos, choram juntos, vê Paulo subir num navio e sabe que não vão mais ver Paulo. Olha só, essa é a situação aqui, né? Então, vamos continuar lendo. O verso 7, depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolomaida. Olha a próxima cidade, ó. Tiro, Ptolomaida, uma cidade próxima aí, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia, próxima cidade, e nos hospedamos na casa de quem? Na casa de Filipe. Qual Filipe? O evangelista, um daqueles 7 que tinham servido na igreja de Jerusalém e que depois evangelizou toda a Samaria. O Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Era uma família profética essa. 10. Muitos dias depois, chegou da Judeia. Da Judeia é de Jerusalém, tá? Ó. Chegou uns profetas que vieram lá de Jerusalém. E veio um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, a Lucas que está narrando aqui. Tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Olha só, os profetas de Deus são assim, são esquisitos, são estranhos. Ele chega de Jerusalém, da região da Judeia, lá onde Paulo está em Cesareia. Paulo, eu preciso do seu cinto. Tira. E ele, o Ágabo, o profeta, prende os pés e mãos com o cinto de Paulo. Cinto aqui não é esse cinto que a gente usa hoje. Era
Era uma faixa grande que usava muito no mundo antigo. Então, era uma peça de pano meio grande. E ele se amarra. E ele explica o que significa isso. Assim, o Espírito Santo declara, diz Ágabo, assim o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém, entregue aos gentios. Os judeus vão prender Paulo e entregar Paulo aos gentios. Olha só. Ao ouvir isso, nós que estávamos em Cesareia e os irmãos ali suplicamos a Paulo, Paulo, não vá a Jerusalém. Ele, porém, disse, por que todos vocês estão chorando? Assim vocês me partem o coração, eu estou pronto. Olha Paulo de novo aqui. Eu estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Que apóstolo, né? Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos o quê? Que seja feita a vontade do Senhor. Olha a viagem de Paulo, agora o nosso próximo passo, e eu vou dar uma paradinha aqui, vai ser Paulo chegando em Jerusalém. Final da terceira viagem, todo esse movimento que nós falamos aqui, e Paulo agora sai de Cesareia e está chegando a Jerusalém, onde todo mundo está dizendo que ele vai ser preso e morto. O que vai acontecer com Paulo? O que vai acontecer com o Evangelho? Paulo, que saiu de Jerusalém há muitos anos atrás, na primeira viagem, na segunda, e agora está chegando quase 15 anos depois, e a história dele está fresca na mente dos opositores judeus, que querem matá-lo. Por quê? Porque o caminho que é a mensagem de Paulo, do Cristo ressurreto, está se espalhando por Jerusalém, pelo mundo. Então, vamos a uma pausinha e vamos a questões, ok? Vamos interagir aqui um pouquinho. Pedrinho, pode tirar o mapa por enquanto e vamos abrir aí. Coordena, então, as perguntas que a gente possa ter aí, tá ok? Gi? Olha, estou vendo tanta gente boa de Deus aqui, que legal. Se virem as perguntas pelo chat, pelo zap, pelo áudio, maravilha. Hoje a gente tem um número grande de pessoas aqui na aula ao vivo, isso é legal. Muito bom. Estou vendo aqui a Érica com o Robson, maravilha. Gente boa de Deus. Vamos lá. Temos perguntas, Pedrinho? Alguma? Por enquanto, não. É mesmo? O pessoal está emocionado com a história da terceira viagem de Paulo? Foi quase um Netflix aqui, né? A gente acompanhou o mapa e o texto bíblico. E a gente foi vendo a história de Paulo acontecendo aqui, a beleza dessa história, né? Então, legal. Se a gente não tem nenhuma, eu posso seguir. Ou vocês só precisam de um fôlego para conectar aí uma pergunta, alguma coisa. Se tiverem, fiquem à vontade. Claro que quando não tem pergunta, eu sempre fico com aquela dúvida. Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. E eu não sei o que aconteceu aí. Eu compartilhei com vocês geografia bíblica e a narrativa de Atos dos Apóstolos, para a gente entender a ação do Espírito Santo, fazendo com que o Evangelho seja espalhado no mundo, não só da Palestina, mas de outras regiões, através da vida e do ministério de Paulo, esse homem interessantíssimo, ok? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui do Diogo. Então, vamos lá. Tem algum motivo de Paulo morrer em Jerusalém? Então, na verdade, como eu falo isso sem dar um spoiler aqui? Deixa eu ver. A pergunta é, tem algum motivo porque Paulo vai morrer em Jerusalém? Por que querem matar Paulo em Jerusalém? Só esclarece para mim. Tem algum motivo de Paulo morrer em Jerusalém? Eu vou ter que dar um spoiler. Paulo vai sofrer muito, mas não vai morrer em Jerusalém. Ok? O motivo da perseguição é que Paulo era um dos fariseus mais ativos em Jerusalém, pregando que as pessoas eram justificadas quando obedeciam à lei de Moisés, quando fazia circuncisão.
Era isso. Então, eles tinham um orgulho espiritual que eles eram o melhor que ia acontecer. E eles estavam esperando a ressurreição para começar uma nova era messiânica. Mas os fariseus, como nós estudamos, esperavam que a ressurreição começaria com quem? Quem eram os mais justos na visão deles? Eles, os fariseus. Mas quando Paulo vê Jesus Cristo ressurreto, e não é um fariseu, pelo contrário, é um homem simples da Palestina, mas é real, é majestoso, é poderoso, e Paulo tem visões desse novo mundo de Deus, Paulo atina que a salvação de Deus é de outra forma, não tem a ver com a lei judaica. A lei não pode salvar e nem ressuscitar ninguém. A lei só mostra o pecado humano, quanto a gente está distante de Deus. Nós precisamos de um redentor, nós precisamos de um Messias Salvador. E Paulo fala, eu encontrei. Então, tudo que ficou para trás não interessa mais. Por isso que quando alguém fala assim, Paulo, não vá para Jerusalém que vão matar você. Ele fala, olha, para mim, eu estou disposto não só a sofrer por Jesus, mas morrer, eu sei o que virá pela frente. Eu já tive visões, Deus já me fez sentir uma premiere do que vem pela frente. Eu sei o que será o novo mundo de Deus. Eu vi o Cristo ressurreto. Então, as outras coisas, para mim, fichinha tudo isso, né? Então, não sei se é isso que o Diogo perguntou, mas se for isso, Paulo não morre em Jerusalém, tá ok? Embora tenha muita gente querendo matá-lo lá. Tem uma pergunta da Clara. Por que queriam prender Paulo em Éfeso? Em Éfeso? Bem, em Éfeso tinha a ver porque Paulo acabou desmontando uma espécie de comércio religioso que tinha em Éfeso. Lembra que Éfeso era a cidade da deusa rainha dos Efésios, ou Diana, Ártemis dos Efésios, ou Diana dos Efésios, é o mesmo nome, tá ok? Então, o que acontecia? Toda a cidade girava em torno do culto a essa deusa. Então, quando Paulo diz assim, gente, só existe um Deus, e esse Deus é revelado em Jesus Cristo. Não existe deuses feitos por mão de homens, como é o caso da Diana. Quando ele fez isso, muita gente acreditou em Paulo. Então, o que aconteceu? Os cultos à deusa Ártemis começaram a deixar de ser frequentados. O pessoal que trabalhava com ouro, que fazia os santinhos da deusa, ninguém queria comprar mais. Quando Paulo faz milagres extraordinários em Éfeso, o pessoal das magias negras fala, não, eu quero conhecer esse Deus, o Paulo, esse é o Deus verdadeiro. Então, ele pega os seus livros e queimam em praça pública. Então, Paulo promove uma revolução em Éfeso. E as pessoas que começaram a perder dinheiro e perder influência, porque era uma cidade turística, falou, olha, vai acabar aqui o nosso dinheiro e a nossa influência. Vamos prender esse sujeito, vamos matar esse sujeito, inclusive, porque ele trouxe o terror para a nossa cidade. É isso que estava acontecendo em Éfeso, claro. Mais alguma, Pedrinho? Não. Então vamos dar mais uma caminhadinha aqui, porque nós estamos avançando agora para o capítulo 21 de Atos, e lembra que Atos vai até 28, então a gente está chegando na parte final de Atos. Então vamos lá, se não há pergunta, eu vou um pouquinho adiante aqui. Nós vamos ver a saga de Paulo em Jerusalém. Capítulo 21 de Atos. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção... desculpa, eu já li isso aqui. Agora é o verso 15. 21, 15 de Atos, tá? Depois disso, arrumamos as nossas coisas e partimos para Jerusalém. Eles estavam em Cesareia. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minason, que era nascido em Chipre. Ou seja, teve um pessoal, uma família, que acolheu Paulo em Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. Ou seja, os cristãos de Jerusalém apoiam Paulo, recebem bem ele. No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago. Quem é esse Tiago? Esse Tiago é irmão biológico de Jesus. Tanto Tiago, que escreveu a carta de Tiago, quanto Judas, que não é o Iscariotes, que
que escreveu a carta de Judas, que está lá no final da Bíblia. 2 irmãos de Jesus escrevem 2 cartas, ou 2 epístolas, Tiago e Judas. E quem é Tiago? Se Pedro é o principal apóstolo na pregação, nos milagres em Jerusalém, a supervisão da igreja em Jerusalém estava a cargo de Tiago. Tiago era uma espécie de pastor líder em Jerusalém. Ele era que comandava os concílios, ele comandava as reuniões, ele liderava a liderança da igreja. Então, olha como é Paulo. Paulo procura Tiago. Paulo não é porque ele tem muitos dons, ele é chamado por Deus, que ele vai ignorar as lideranças. Ao contrário, ele vai procurar Tiago, que é o líder da igreja em Jerusalém. Então, no dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do ministério. Quando viram isso, os milagres, os prodígios que Paulo fez, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Já começa aqui um conflito. Paulo, que maravilha, Deus está fazendo coisas extraordinárias entre os não-judeus, os gentios. Mas aqui em Jerusalém, tem uns judeus que se converteram, mas eles seguem a lei de Moisés. Eles não abrem mão da lei de Moisés. Eles ainda acham que a salvação pode vir da lei de Moisés. E a lei de Moisés tem costumes e tradições. E eles não estão dispostos a abrir mão disso. Olha o que vai acontecer. Mas eles foram informados de que você, Paulo, ensina a todos os judeus que vivem entre os não-judeus, os gentios, a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não passarem pela circuncisão, os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Olha só a habilidade de um líder como é Tiago. Queremos que você, Paulo, faça o seguinte. Nós temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Olha Tiago. Tiago vê Paulo, sabe que o Espírito está agindo através de Paulo, mas ele vê que tem uns judeus também em Jerusalém que já creram em Cristo, mas acham que a lei de Moisés mais Cristo salva. Então, eles ainda observam os costumes, diz que todo mundo que se converte a Cristo tem que passar pela circuncisão, que era um rito de iniciação judaica. E Tiago fala, esse pessoal não vai aceitar Paulo, o que a gente faz? Ele chama Paulo de canto e fala, Paulo, tem um pessoal aqui que fez aqui um voto, e os judeus têm o hábito de, ao final de um voto, rasparem a cabeça, como um sinal da entrega desse voto. Paulo, faz isso também, porque as pessoas vão ver e ver que você não abandonou a lei de Moisés. O que você está falando é que a lei de Moisés aponta para Cristo, mas você não abandonou a lei de Moisés. Olha a liderança de Tiago aqui. Verso 25. Quanto aos convertidos gentios, ou seja, os não-judeus, devem fazer aquilo que nós pedimos por carta. O que é aquilo que nós pedimos por carta? Aquilo que aconteceu no começo do livro de Atos, que estava aquela confusão em Jerusalém, no primeiro concílio, lembra? Lá em Atos 15. Afinal, os judeus, os não-judeus, têm que passarem pela circuncisão ou não? Tem que observar todos os costumes judaicos ou não? E Tiago, já naquela época, e Pedro falaram, não, olha, para a gente viver harmonia, os cristãos judeus e os cristãos gentios só pedem para ele abster-se da imoralidade sexual, não comam animais que participaram de ritos em templos pagãos e não participem de comer animais que foram estrangulados. Era isso. Era uma ética cristã nascendo aí entre cristãos judeus e cristãos gentios. Ok? E Tiago, com grande habilidade, lida com essas dificuldades e coloca as coisas no seu devido lugar.
Mas a coisa continuou fervendo. Verso 26. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria ofereciam sacrifícios em favor deles. Estando 7 dias quase no fim, alguns judeus na província da Ásia, olha só, onde é a província da Ásia, gente? Ó, Pedrinho, mostra lá, ó, a Ásia, lá em cima, ó. Uns judeus que vieram daí, vieram atormentar Paulo em Jerusalém, gente. Olha que loucura. Como gente que persegue e não tem limites. Então, viram Paulo no templo e incitaram a multidão. Olha, de novo, esse gente que incita a multidão. E a multidão que segue qualquer um que conta uma historinha para eles. Isso sempre teve na história. O Brasil de hoje está cheio disso. E a gente precisa ter discernimento. Agarraram Paulo, gritando: homens de Israel, ajudem-nos. Este homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas, isso é mentira. Fala contra o templo, isso é mentira. E até profana este santo lugar, também mentira. Trazendo gentios para dentro dele, também mentira. Olha, um discurso todo de mentira, mas que influenciou a multidão contra Paulo. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Fake news. Fake news acontecendo há 2000 anos atrás. Está profanando. Eu vi e não viram. Veja que o discurso era todo de mentira. Era tudo fake. Mas deixou a multidão enlouquecida. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, eles iam matar Paulo. Chegou o comandante do regimento romano, um oficial romano. A notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço no mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante, que era um romano, e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Lembre-se que eles queriam matar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. O comandante chega, está um rebuliço, o pessoal está batendo em Paulo, e o comandante, como acontece muito com autoridades frouxas, primeiro não tenta saber o que está acontecendo. Esse cara, estão batendo nele, ele deve ser culpado. Eu nem averiguei se é verdade ou se é mentira, mas vamos prender. Vamos prender. É isso que acontece aqui. Então, o que acontece? Ele prende Paulo, manda amarrar Paulo com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele. Primeiro ele prende, depois pergunta quem é. Olha que interessante isso. Quem era ele e o que havia feito? Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Olha só. Não sabe do que Paulo está sendo acusado. A multidão não sabe dizer do que estão acontecendo Paulo, mas Paulo está apanhando, está sendo preso e agora foi levado para a cadeia. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: matem-no, matem-no. O que faz a multidão? A multidão quer ver sangue. A multidão quer fazer justiça com as próprias mãos. Se você vai num lugar desse onde tem muita gente enfurecida e você pergunta, mas por que mesmo que você está fazendo isso? Normalmente a pessoa não sabe dizer. Ela só vai falar, não, porque é ladrão, é porque não sei o quê, é porque não sei o quê. Mas qual é a acusação formal? Não sei, eu só sei que eu não gosto. Multidão se comporta assim. E instigado por gente ardilosa, funciona mais ainda assim. Cristãos cheios do Espírito Santo não entram nisso. Vamos lá, continua o texto. Paulo se dirige à multidão. Olha só, quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, ele estava ainda nas escadas do templo. Ó. Disse ao comandante, eu posso dar uma palavrinha com o senhor?
Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Olha só, gente. Paulo é judeu, portanto, ele fala hebraico. Mas ele, para andar pelo mundo romano, ele tem que falar o quê? Ele tem que falar latim e grego, porque são as duas línguas do mundo, grego e latim. Então, ó, hebraico, grego e latim. Na hora que ele está em Jerusalém, a linguagem corrente de Jerusalém não era o hebraico. Hebraico se falava mais dentro do templo. Era uma língua chamada aramaica, que Jesus falou. A língua mais normal de Jesus era o aramaico. E Paulo estava falando em aramaico com a multidão. Daqui a pouco ele vai falar com o comandante romano, ele fala em grego. Aí o comandante romano fala: opa, peraí, eu não estou falando com qualquer um aqui. Quem é esse sujeito? Ele pergunta para Paulo: você fala grego? Aí ele faz uma ligação de Paulo com um revoltante egípcio que estava acontecendo na região. Ele diz: não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Paulo responde: não. E aí Paulo vem. Olha quem é Paulo. Eu sou judeu. Eu sou cidadão de Tarso, cidade de importância da Cilícia e que pertence ao Império Romano. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Tenta imaginar as pessoas querendo matar Paulo e Paulo querendo fazer um discurso pedindo para as pessoas ficarem em silêncio. É isso que está acontecendo aqui. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Fantástico esse Paulo, né? E aí começa o capítulo 22, que será a cena dos próximos capítulos. Quem quiser, continua lendo para ficar mais profundo. Mas a história só vai melhorar daqui para frente. Incrível essa história de Atos dos Apóstolos e do ministério de Paulo em Jerusalém. Ainda virá Roma, ainda virá coisas extraordinárias aqui, ok? Então vamos lá, Pedrinho, mostra só a próxima tela para mim, só para a gente fazer um resuminho aqui. A próxima tela, olha, em Éfeso nós já vimos, próxima. Na Macedônia nós já vimos também, vamos mais adiante. Paulo e o início da cidade para Jerusalém, olha, só lembrando, eles passam por Rhodes e Pátara, eles pegam um navio que vai para Fenícia, e eles chegam em Tiro, fica lá uma semana. Paulo é advertido pelo pessoal de lá para não ir para Jerusalém, que querem matá-lo. Ele tem uma comovente despedida lá na praia em Tiro, que nós falamos, passa pela cidade de Ptolomaida e chega na cidade de Cesareia. Ele fica na casa do Filipe, aquele mesmo Filipe que evangelizou Samaria, e aí chega um profeta lá da Judéia dizendo: Paulo, os judeus vão entregar você para os gentios. E Paulo diz: olha, o que eles vão fazer não me importa, eu estou pronto não apenas para ser preso, eu estou pronto para morrer. E Paulo então chega a Jerusalém, se encontra com Tiago, com os demais presbíteros, o conselho de Tiago a Paulo para ele ir ao templo, para ele raspar a cabeça, cumprir os votos, para que os judeus não ficassem achando que ele abandonou a sua religião e a lei de Moisés, né? Paulo é preso, é onde a gente está vendo agora, e Paulo faz um discurso à multidão a partir do 37 aqui. Agora a gente vai entrar no capítulo 22. Acabou aí, Pedrinho? Isso, ó. A gente começa aí a partir da próxima aula, tá bom? A partir do 22. Muito bem. Abrindo, então, pode tirar a tela. Mais alguma pergunta que surgiu no meio do caminho, nessa parte final aí, estou disponível para ajudar vocês nas questões. Vamos lá. Contigo, Pedro. Silêncio total, é isso mesmo, Pedro? Por enquanto, nada. Tá, se continuar assim, eu vou fazer chamada oral, Pedro. Vamos ver, eu vou escolher aqui um chamado oral. É nada, gente, só estou brincando com vocês aqui. É que hoje o pessoal está quietinho. Nenhuma questão? Tem uma pergunta, mano. Vai aí, Pedro. Então. Tiago e Judas não andaram com Jesus? Tiago e Judas
Não como os outros 12 discípulos. Os outros 12 discípulos tinham um Tiago, que era Pedro, Tiago e João. Mas esse Tiago era irmão de João e foi morto por Herodes. Não confundir com esse Tiago agora, que é irmão de Jesus e se tornou pastor em Jerusalém. Ok? Judas, a mesma coisa. Eles provavelmente tinham idade menor naquela época. Eles eram irmãos de Jesus mais novos. Então, os primeiros 12 não incluía esse Tiago e nem incluía Judas. Mas depois eles se tornaram pessoas de grande autoridade para a igreja e escreveram cartas inspiradas que se tornaram escrituras, tanto Judas quanto Tiago. Beleza. Maravilha. Pois bem, então todo mundo está tranquilo aí? Então, legal. Então abram as câmeras aí, quem puder, para a gente se despedir hoje. Fizemos uma jornada grande, fomos até o capítulo 22. Quem puder, abra a câmera só para a gente dar aquele visu final, como a gente faz todas as vezes. Peraí, mano, veio uma pergunta aqui. Tem pergunta aí? Sim, veio do Emerson. Pastor, por que no passado se morria pelo Evangelho e nos dias de hoje estão matando o Evangelho? Claro que levando em consideração a Bíblia, é a palavra de Deus se cumprindo. Pois é, eu acho que a sua frase aí, ela já é uma frase absolutamente, digamos assim, assustadora. Pois é, o Evangelho tem sofrido muitas distorções. Então, estão matando em nome de Deus, matando a esperança das pessoas. E uma das coisas, Emerson, que é muito triste no nosso tempo, é que há um certo endeusamento de seres humanos. Na história da humanidade, isso sempre deu problema, sempre. A Bíblia diz que todo ser humano é caído. E todo ser humano com poder fica mais perigoso ainda. Então, nós, em muitos aspectos, a Igreja de Jesus, ela deixou de confiar no poder do Espírito Santo e passou a confiar na sua força financeira, na sua força institucional, na sua força política, na sua bancada evangélica, nos seus representantes. Só que isso fez com que os evangélicos se parecessem muito, muito com os não cristãos. Quando você olha para esses representantes, você não vê neles, ou na maioria deles, as marcas de Cristo, de um discípulo de Cristo. Compaixão, verdade, amor pelo próximo, sacrifício. O que estamos vendo muito hoje no mundo e no Brasil é uma igreja evangélica meio encantada com o poder. Ela acha que pode colocar à força o evangelho nos lugares. O Brasil é do Senhor Jesus. Vamos colocar força através do Supremo, do Congresso. Vamos colocar goela abaixo o cristianismo. É tão terrível isso que em alguns lugares evangélicos estão entrando em favelas e quebrando lugares onde se faz cultos afros. Olha só que loucura que é isso. Evangélicos jogando pedra, ou ditos evangélicos, porque evangélicos não são discípulos do Cristo, não são. Ou se não, tentando fazer com que os hábitos dos evangélicos sejam colocados goela abaixo de toda a sociedade. Então, é um evangelho que mata. E a gente não está disposto a morrer pelo evangelho. Não é curioso isso? Que vocês estão ouvindo muito, e eu também, um discurso assim, vamos fazer isso, porque se a gente não fizer isso, a igreja vai ser perseguida. Ué, você não leu a Bíblia ainda, não? A igreja vai ser perseguida. Não, vamos fazer isso, porque se fizer isso, nós vamos começar a sofrer. Ué, você não leu a Bíblia ainda, não? Os cristãos vão sofrer, faz 2000 anos que isso foi predito.
Porque se Jesus sofreu, e Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ora, se o nosso mestre passou e falou isso, por que nós não passaríamos? Dá a impressão que a gente está caindo, como igreja institucional, naquela história da tentação de Jesus em Mateus 4. Tudo isso te darei se vocês prostrados fazerem o que eu quero. Eu dou poder político, eu dou governos, eu dou dinheiro, eu dou influência. É isso que vocês querem? Eu dou isso para vocês. Só que aí vocês ficam agora na minha mão. Será que nós vamos cair nisso como igreja? Todos? Ou só uma parte que já caiu? A minha oração é que a gente tenha a instrução do Espírito Santo para a gente não andar por esse caminho, porque este caminho é um caminho de morte espiritual e morte do falso evangelho. E eu oro para que a gente não caia nisso e a gente seja instigado pelo Espírito Santo a viver o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Ok, Emerson? Mais alguma, Pedro? Não. Então, tá bom. Se não tem... Hã? Parece que alguém chamou aqui, ou não? Foi a Pâmela que escreveu aqui. Como se Deus precisasse ser salvo. Pois é. É curioso, nós estamos tentando defender Deus. Deus é frágil, ele não tem poder. Então pode ser que os homens, as outras religiões vão acabar com Deus, destruir Deus. E a gente precisa defender Deus. Aonde que enxergamos isso nas Escrituras? Onde que Deus pediu para ser defendido? O que Deus quer é ser amado e obedecido. E aí tá difícil, hein? É mais fácil defender Deus ou a minha visão de Deus do que amar a Deus e obedecê-lo. É muito mais fácil. Não é por acaso que tem muita gente querendo defender Deus, mas pouca gente querendo obedecê-lo e servi-lo. E amar Deus no próximo. É isso mesmo, Pamela. Infelizmente. Mas veja, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A igreja genuína de Jesus não vai se curvar. Não vai. E não vai ser enganada por Satanás e nem pelos sistemas desse mundo. E é por isso que nós precisamos comer da Bíblia Sagrada. Senão a gente vai sendo enganado por tudo que esses enganos não são de agora. Nós estamos estudando aqui que há 2000 anos estava acontecendo, tudo isso está acontecendo agora. Nós estamos de discernimento do Espírito Santo. Ok? Se não tem mais nada, quem quiser poder abrir a câmera aí, olha, deixa eu ver quem vai abrir aí primeiro, só para eu dar um tchauzinho, a gente dá um alô. Tô vendo a Nani. Nani, que bom, Deus te abençoe. Tô vendo o Emerson aí também, que bom ter você hoje aqui, Emerson, tava com saudade de você ao vivo e a cores aqui. Tô vendo a Clarinha, né, Clarinha? Hoje sem os pais ali, mas depois eles vão ver essa... Ah, mas já chegou alguém? Ah, não, é a Gis que chegou aqui atrás de mim, vocês estão vendo, né? Então, tá. A Eleandra que tá, olha só. A Pamela tá lá. Maravilha, Pamela. O Diogo tá ali. Eu acho que a filhinha que tá ali do lado, é isso, Diogo? Ela mesmo. Sofia. Ana Montalvão, que tá aí. Deixa eu ver quem mais que tá por aqui, apareceu como câmera aberta. A Zanza, Deus te abençoe. Aniversariante, quem não deu parabéns para a Zanza, faz favor, tá bom? Eu acho que a Pamela está ali também. Então, teve o pessoal que abriu a câmera. Gente, que Deus abençoe vocês, foi um tempo muito especial. Falar sobre a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo é sempre uma coisa empolgante. E a gente vê o quanto nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Como os nossos olhos espirituais se abrem e os nossos ouvidos, e a gente não anda pelo que está acontecendo, a gente anda pela fé em Jesus Cristo, iluminado pela sua palavra e no poder do Espírito Santo. A minha oração é que a gente seja fortalecido, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um bom final de noite, e a gente vai se falando. Domingo nós vamos ter culto ainda online, participem, cultuem junto, façam culto nas suas casas, façam grupos de oração, cantem, leiam trechos da Bíblia com seus filhos. É hora de ser igreja,
não de depender de um prédio. Quando a gente pode, a gente se reúne num prédio. Mas quando a gente não pode, a gente continua sendo igreja. Não muda nada. Façam as suas contribuições também. É muito importante que vocês façam as ofertas, os dízimos, para a gente poder ajudar as pessoas, para cumprir as nossas necessidades ministeriais e a gente continuar sendo uma igreja aberta, uma igreja que ministra o evangelho, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijão a cada um de vocês. Bom descanso. Até a próxima. Valeu. Nani, obrigado.